Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com a imensa satisfação que eu vos apresento o nosso episódio 4 da nossa playlist CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Continuamos o nosso material lá no subitem 5.7.2, que versa sobre o treinamento. Na linha D do referido item, diz o seguinte: princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. Esse é o tema objeto desse vídeo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Princípios gerais de higiene no trabalho. Então vamos começar ali por 3 princípios básicos, a saber: eliminar, neutralizar e reduzir. Observe que dentro do contexto da seguridade e da higiene no trabalho, existe um tripé basicamente formado por essas seguintes situações. Eu posso eliminar quem, galera? O risco. Neutralizá-lo ou também reduzi-lo. Nem sempre é possível eliminar o risco. E eu vou te provar isso com uma demonstração bem simples, né? Um exemplo ali de um churrasco para explicar isso daí. Aí a situação é a seguinte: você vai fazer um churrasco no final de semana. Preste atenção. Você vai fazer um churrasco no final de semana. E para você ter o churrasco é preciso ter o fogo. Só que o fogo, ele é perigoso, né? Pode gerar um incêndio, pode gerar queimaduras e acabar até com a festa. O fogo é um dispositivo perigoso. Mas veja bem, se o fogo é um agente ou fator de risco que pode queimar uma pessoa, então vamos eliminar. Mas aí também não teríamos churrasco. Se você vai eliminar o fogo, como é que você vai fazer o churrasco? Entende? Então observe que tem situações que você vai ter que trabalhar, mas não tem como você eliminar aquele agente. E nem sempre tem como você eliminar esse agente ou fator de risco. Você tem que conviver com ele para poder desenvolver a sua tarefa, a sua atividade, ou no caso do nosso exemplo, para poder ter o churrasco. Senão a gente vai ficar só no chimarrão. Então, observe, não é possível eliminar, correto? Eu já botei aí o exemplo que não é possível eliminar o fogo. Agora vamos partir para a neutralização, certo? Só que dentro do contexto de neutralização, eu vou neutralizar quem? A churrasqueira. De que forma? Eu vou criar ali alguns bloqueios para o acesso à churrasqueira. Ao passo que quando eu bloquear, eu também vou impedir o acesso ao fogo e até mesmo o churrasco que está lá dentro. Então, observe, você pode estar falando assim: Tom, mas a churrasqueira aí, por exemplo, ela tampa, mas pode abrir. Mas a gente está dando um exemplo de neutralização, onde você vai neutralizar o fogo, vai neutralizar a possibilidade de queimar. Então, se eu neutralizei a possibilidade de queimar, eu fechei a churrasqueira. Então, também não tem como ter churrasco, porque eu tampei a churrasqueira. Não tem como eu colocar churrasco lá para assar mais carne, e não tem como também eu retirar, porque ela está bloqueada. Certo? Então observe, não tem como eu neutralizar o fogo. Se eu neutralizar, ele vai apagar. Por exemplo, aí uma tampa vai abafar. Eu vou tirar aqui o comburente. Lembra lá do nosso curso de prevenção e combate a princípio de incêndio? Então não tem como, nesse contexto, eu fazer a neutralização. Aí seria os mecanismos que impeçam o acesso ao fogo. Aí iríamos colocar um bloqueio. Também não seria possível realizar a nossa tarefa. Sobrou quem, galera? Reduzir. Então, no processo de eu ter um fogo que pode gerar um incêndio, não tem como eu neutralizá-lo, porque eu preciso do fogo, que é o motivo pelo qual está acontecendo aquela atividade. Então, eu preciso do risco. O risco é o fogo. Só que uma forma de ninguém se queimar seria eliminar. Não tem como. Neutralizar, aí eu bloquear o acesso, também não tem como. Então, sobrou o que? A redução. Eu vou reduzir, galera. Então, esse é um exemplo que pode ser implementado
em muitas áreas de atividade. A minimização do risco. O risco nem sempre ele pode ser eliminado. Eu estou dando um exemplo de um churrasco, mas poderia ser na elétrica, poderia ser na construção civil, poderia ser na indústria têxtil, poderia ser em uma refinaria, poderia ser em uma plataforma de petróleo. Independentemente da área que você desenvolva, vai haver ali um certo risco. Uns maiores, outros menores. E nem sempre é possível eliminar o risco. Então a gente pode tentar neutralizar, a depender do risco é possível neutralizá-lo, mas existem situações que eu vou ter que somente trabalhar com a possibilidade de redução. Quando eu falo somente, não é que reduzir não seja uma medida eficaz, é porque não tem como nem eliminar, nem neutralizar. Então, resta ali reduzir os riscos relacionados, no nosso contexto aqui do exemplo, ao fogo. E de que forma eu reduzo os riscos? Usando equipamento de proteção individual. No caso do churrasqueiro, eu vou utilizar uma luva, eu posso estar utilizando um avental, conforme você vê na imagem aqui, um óculos 100 graus, um óculos de EPI mesmo, de proteção contra estilhaço da brasa, que a brasa ela pipoca, né? Então, para não cair nos olhos ali do churrasqueiro, protegendo o trabalhador. Então, observe que são medidas que funcionam no trato da segurança do trabalhador. Então, utilizando o avental, utilizando luvas, utilizando óculos de proteção, ou até mesmo também uma máscara, um filtro para proteger também contra a inalação daquele carvão, também seria uma solução boa, daquela fumaça e do carvão, galera. Quando joga o carvão, sobe aquele pó, né? Então seria importante a gente utilizar uma máscara mesmo, PFF1, por exemplo, já resolveria muita coisa. Então daí a redução da possibilidade do risco do acidente. Caso ele venha acontecer, eu tenho equipamentos que me protejam, aí eu vou reduzir as consequências daquele acidente. Dentro do contexto de medidas de controle, que está lá na nossa alínea B, no subitem 5.7.2, a gente tem a parte de medida de controle. As medidas de proteção naturalmente relacionadas a quem, galera? A neutralização e redução. Nem sempre é possível eliminar, não tem como eliminar. Então eu vou tratar de neutralizar e ou reduzir. Então essas duas medidas também apresentam uma ordem de prioridade a saber. Observe, ordem de prioridade. Primeiro, dentro da medida de controle daquele risco, o que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu vou utilizar a proteção coletiva. Eu vou proteger a coletividade. De que forma? Eu vou tomar medidas primeiro para proteger todo mundo. Então, proteção contra incêndio, extintores, sinalizações, bloqueios, também guarda-corpo, dentre outras medidas. Depois que as medidas de proteção coletiva foram observadas, que ela protegeu, mas não conseguiu ainda reduzir de forma significativa, a gente pode estar adotando ali medidas administrativas. E que seria uma medida administrativa? Por exemplo, a autorização para trabalho, a ordem de serviço, exames que pode ser feito no trabalhador e o exame também feito no ambiente, tá bom? Treinamentos pode ser feito também, uma medida administrativa. Ó, o pessoal do administrativo pediu para reunir os trabalhadores aqui para dar um treinamento antes de iniciar as atividades. Pode ser também um treinamento. Proibições. Então são medidas administrativas que de fato influenciam na seguridade do trabalhador. Por último, EPI. O EPI é o último na relação da hierarquia de medida de controle de um risco. O EPI é o último, galera. Então, quando as medidas de proteção coletiva e administrativa ainda assim não conseguiu dar uma proteção de forma significativa, aí a gente fecha lá com os EPIs. Porque é bem melhor eu reduzir o barulho de um ambiente amplo e proteger todo mundo, proteção coletiva, do que eu sair, deixar o ambiente barulhento e sair dando EPI para todo mundo. Não é mais fácil eliminar logo esse barulho intenso? Então, primeiro medida de proteção coletiva, depois administrativa e por último EPI. Isso, galera, é uma hierarquia de medida de proteção, tá bom? As normas, as normas são redundantes em orientar isso daí, tá bom? Então aqui a gente tem algumas imagens, né? Fornecer os EPIs,
de forma adequada para a proteção de todos os trabalhadores, promover treinamentos, né, para a parte de capacitação da equipe, aqui está na parte da administrativa, das medidas administrativas, e instruir e dar autonomia à CIPA. Também é uma forma da administração estar atuando em colaboração com a CIPA. Instruir e dar autonomia a CIPA. De que forma? O cipeiro ou cipista, né? Alguns falam cipista, eu por uso e costume chamo de cipeiro. O cipeiro, ele pode receber aquela autonomia para atuar, e a empresa pode estar assim, não, atue mesmo, porque o meu objetivo é evitar acidente, não tem problema não. Se aparecer a situação, se for medidas administrativas, a gente vai arcar ali com os dispêndios para estar regularizando a situação do ambiente de trabalho, para assegurar o meu material humano, por que não? Então aí é uma forma também a instrução da CIPA, através de treinamentos, através de orientações. A gente conseguiu observar nessa playlist, lá no vídeo de introdução, que eu falo para vocês, que o cipeiro nem sempre ele é um cara que tem conhecimento técnico da norma, porque foi um cara que foi eleito através de escrutínio secreto, através da votação. Então, essa instrução é de suma importância para que ele saiba se movimentar no chão da fábrica. Existe também, minha galera, o fator comportamento. O comportamento é um fator decisivo. Por exemplo, é comum vemos ali graves acidentes, né, e fatais envolvendo pessoas experientes e bem treinadas. É comum a gente ver isso aí. Eu vou dar um exemplo com um trânsito que todo mundo conhece, né? Volta e meia você participa do trânsito. Então é um exemplo bacana aí. Então é comum ver as pessoas que têm ali até uma certa experiência naquela atividade, naquela situação, e se envolver com graves acidentes e até acidentes fatais, mesmo que ela seja bem treinada. Mas por que isso aconteceu, galera? Que o fator final é sempre a atitude do trabalhador, que por vezes se coloca em riscos desnecessários. Ou você vai dizer que não? Quem sempre andou no limite da velocidade no trânsito? Quem sempre andou? Não é? Quem sempre não está com a pressinha? A pista é de 60, o cara está a 80, 100. Não é isso? Então observe, o agravante de um acidente é sempre o excesso de velocidade dentro desse contexto. Só que nós somos bem treinados, experiências de vários anos ali dirigindo. Muitos passam várias vezes ao dia naquela mesma pista, naquela mesma estrada, naquela mesma rodovia. E mesmo assim, às vezes excedem o limite de velocidade. Certo? Dentro do contexto de uma empresa, de uma indústria, é isso. O cara sabe fazer o certo, mas às vezes para adiantar, entre aspas, ele deixa de usar uma luva, ele deixa de observar o perímetro, o ambiente. E muitas vezes ele está com grandes preocupações e ele está naquela máquina ali, aí um vacilo ele pode se acidentar, mas não tem experiência. Mas é isso, o fator humano ele é decisivo, que muitas vezes o trabalhador se coloca em riscos desnecessários. Você não está bem, não manipule aquela máquina, não pegue naquele reta-escavadeira, não ande com aquela empilhadeira, se você não está bem. Correto, meu amigo? Ou então não faça manobras bruscas que você já conhece, porque você é treinado, você já conhece que não pode fazer isso. Mas muitas vezes a gente toma essa atitude, né? Então observe no trânsito. Quem sempre andou no limite de velocidade no trânsito? Essa pergunta é retórica, né? Fica no ar pra gente. Medidas administrativas de longo prazo, como treinamento periódico e formação de cultura, galera, de segurança. Então a gente tem que fazer um processo de treinamento periódico, de forma que o trabalhador começa a entender que a segurança é uma formação que tem que estar dentro de nós. Tudo que a gente faz tem que ter uma base mínima de segurança, porque senão pode se transformar em acidente. E quando a gente tem esse fator segurança introjetado em nosso ser, aí a gente passa a ter a formação de cultura, beleza? Sobre o acidente. Formou-se ali naquela indústria, naquela empresa, uma cultura de que se necessita trabalhar com segurança. Então, tanto o treinamento periódico como a formação dessa cultura de segurança são os mais eficientes meios e talvez o único
de transformar o comportamento das pessoas envolvidas com segurança, não só o trabalhador, mas também encarregados, o próprio pessoal do setor administrativo, o pessoal da direção. Então todos têm que estar imbuídos nesse fator segurança. Por quê? Porque agora é uma cultura. Beleza? Então assim a gente finaliza nosso material, sempre trabalhando com segurança. A Segvita também vem desenvolvendo um papel muito importante social no trato de conscientizar os trabalhadores na questão da segurança. É um processo de conscientização e assim teremos uma cultura. Então, no próximo material, iremos continuar falando sobre a nossa NR5, o treinamento. A gente vai falar sobre a linha E, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e saúde no trabalho. Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela, Segvita, segurança, vida e trabalho.